Buenas, senhores, tudo certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Eu sei que nós já falamos um pouco sobre isso, mas esse vídeo ele vai ser específico sobre quem são os nossos principais conjuntos numéricos, os nomes, como funciona então a relação de inclusão deles. Se tu precisa lembrar aí de operações, representações na reta numérica e organizações de conjuntos, eu vou deixar aqui em cima então o link para você, é só clicar ali, tá tudo bem explicadinho. E hoje nós vamos de organização e falar um pouquinho dos nomes e símbolos, né? De cada um dos conjuntos, dos principais conjuntos. Iniciamos então com a ideia dos conjuntos todos naturais, né? O símbolo dele é um Nzinho maiúsculo. E quem são esses caras? Esses caras são todos os números inteiros e positivos, incluindo o zero, ou seja, ele inicia no zero e vai indo para o infinito, certo? Ele é um conjunto que ele não tem fim, mas que ele inicia no zero e vai para o infinito. É importante lembrar que não tem número negativo, tá? E que não tem número com vírgula, nada. Só esses caras bonitinhos aqui mesmo. Aqui dentro dessa bolinha, nós vamos representar, então, colocar alguns exemplos dos números naturais e organizar aqui para fazer, então, a relação com os próximos conjuntos. Beleza? Então, naturais, só isso aí, bem barbada. Gente, depois dos naturais, a gente trabalha com os inteiros, tá? O primeiro cuidado que vocês têm que ter é que o símbolo dos inteiros é um Z maiúsculo, uma barrinha do lado, tá? Então, o Z é o símbolo, cuidado para não colocar I aí, porque I é outra coisa. O que vai acontecer então? Quem são os nossos inteiros? Nossos números inteiros, eles são todos os naturais, percebe que o conjunto dos naturais, ele está aqui dentro, né? Era isso que eu estava falando para vocês de relação de inclusão. Os conjuntos numéricos, eles têm muito forte essa questão de inclusão, de um estar dentro do outro. Por quê? Porque os inteiros são todos os números negativos e positivos inteiros, ou seja, vem de menos infinito a mais infinito. Então vai vir aqui do menos infinito, vai ter todos os números negativos. Só que, como ele tem essa relação de inclusão, ele também tem todos os números positivos. Então ele vai de menos infinito a mais infinito, certo? Quem que a gente pode pôr para simbolizar esse cara aqui? Vamos pôr aqui o menos 2, menos 1, certo? Então, essa é a organização. Se tiver alguma questão perguntando para vocês o 2, ele é natural ou inteiro? Gente, o 2 é as duas coisas, ele é tanto natural quanto inteiro, certo? Ele faz parte dos dois conjuntos numéricos, porque o natural está dentro dos inteiros. Tranquilo? Próximo conjunto numérico, então, são os racionais, né? Esse carinha aqui. Quem são os racionais, gente? Percebe que nós temos de novo aqui uma relação de inclusão, né? Então, o racional, que tem um Qzinho ali, maiúsculo como símbolo, ele tem dentro dele todos os inteiros e todos os naturais. Ou seja, ele é toda aquela lista de mais infinito a menos infinito, né? Todos os números inteiros bonitinhos. Só que, dentro do conjunto dos números racionais, vão entrar as frações e as dízimas, ou seja, as dízimas periódicas, né? Ou seja, a gente pode ter aqui como exemplo 1/5, né? Que é uma fração. A gente pode ter uma fração que vai fechar um número decimal bonitinho. A gente pode ter aqui como exemplo 4/3, que é uma dízima, ou um número decimal, certo? Então qualquer um desses caras aqui, que respeitam essas duas ideias, podem estar dentro do conjunto dos números racionais. Então, vamos pôr para simbolizar aqui, sei lá, um 0,4, 1/5 e um outro cara que pode fazer parte aqui, pode ser o próprio 3/4, beleza? Então, bem organizadinho, bem bonitinho. Vamos para o próximo, que são os irracionais. Bom, gente, o irracional sim que é o izinho, certo? O que acontece? Aqui dentro nós temos naturais, inteiros e racionais, né? Que respeitam de mais a menos infinito, com as dízimas periódicas e com os números decimais e frações. Os irracionais, gente, são aqueles casos de números infinitos, com infinitas casas decimais, que tu não sabe qual é a resposta, que não segue um padrão. Que caras são esses aí? O mais clássico é o π, né? Que a gente vê bastante lá na geometria. Que ele é 13,14, 15 e vai seguindo, né, ao infinito o número de casas decimais.
e nunca se repete, não tem um padrão. Então, quando não tem padrão, tem infinitos casos decimais, ele é irracional. Outros exemplos clássicos aqui, ó, um raiz de 2, raiz de 3, né? São raízes, são números aí que não vão ter final, não vão ter fim, e eles nunca se repetem as casas, logo não tem um padrão específico para entrar dentro dos racionais. Então, esses caras são os irracionais. E daí, gente, por último, nós temos o conjunto dos números reais. A definição de conjunto dos números reais é bem simples, ela é basicamente todos os caras que estão nos naturais, que estão nos inteiros, que estão nos racionais e que estão nos irracionais, certo? Então, os reais são todos esses caras aqui. Tranquilo? Então, um vídeo bem curtinho aí, hoje era só para organizar as ideias, tinha faltado esse pedacinho aqui sobre conjuntos numéricos. E só para vocês saberem, nós vamos gravar um vídeo em breve sobre mais um conjunto numérico. Ele é um conjunto que fica fora dos reais aqui, que é o conjunto dos números complexos. Ele é um conteúdo específico do terceiro ano do ensino médio, mas daqui a pouquinho já vou fazer um link. E é bom falar um pouquinho sobre isso para vocês saberem também de como funciona. Beleza? Espero ter ajudado vocês e qualquer coisa vocês sabem como me encontrar. Até mais.